E o prefeito Duarte Nogueira culpou a população pela aglomeração nos ônibus de Ribeirão Preto e os usuários reagiram com críticas ao transporte coletivo. Nesta segunda-feira, os passageiros voltaram a enfrentar lotações e filas nos pontos de embarque e desembarque. No terminal Evangelina de Carvalho Passig, na região central de Ribeirão Preto, novamente o registro de filas extensas e aglomerações em meio à pandemia do coronavírus. Para quem depende do transporte coletivo na cidade, essa cena é comum. Ônibus superlotados, usuários em pé, um do lado do outro e muita indignação. Perigoso, né? Eles falam assim que não pode ter bastante gente, mas os ônibus estão cheios, né? A gente tem que sair de casa para trabalhar, porque a gente tem que sustentar a casa, tem filho. Aí a gente tem que levantar cedo, pegar esses ônibus lotados, porque lá na City está sendo horário de domingo. É um absurdo isso, está todo mundo trabalhando lá. Todo santo dia as vans lotadas, você vem do bairro para cá, é lotada, de manhã, de tarde. Isso aqui que vocês estão vendo todo dia, não roda mais ônibus, tá superlotação ônibus. É sempre assim, todos os horários são lotados, principalmente Jardim Botânico. Não dá para ficar parado, e aí é daqui para pior, porque chega lá no outro lá em cima e enche mais ainda. Todo jeito vai cheio, desse jeito. Não tem como. Mas assim, eles deviam pôr mais ônibus, né? Se não quer que fique muita gente junto, então tem que pôr mais ônibus, não ficar assim fazendo o que eles estão fazendo. Eu moro lá no Cristo, né? Bem cheio, a gente pega aqui cheio, vai lá na van cheio, vai no Ribeirão Shopping agora pra você ver, tá dando volta. Com duas vanzinhas que eles levam de 1 em 1 hora, tá super lotado. E como você vai fazer com esse vírus aí? Todo mundo aglomerado dentro do ônibus. O transporte urbano opera com frota reduzida em 40%. Dos 343 ônibus, 217 estão em circulação. A intenção do governo municipal era diminuir o fluxo de pessoas, mas não deu certo. E está evidente que a medida provocou a proximidade entre os passageiros. Mas, de acordo com o prefeito, a população é culpada por não respeitar o distanciamento social nos ônibus. E o que acontece? Que também tem a ver com o comportamento da população. As pessoas vão no ponto de ônibus, chega o ônibus no horário de pico, ao invés de subir uma população suficiente para encher o ônibus, entra todo mundo indiscriminadamente e o ônibus que vem atrás para atender aqueles que eram para estar ali, sai vazio, ou com poucos motoristas. Então tem que dizer também que da parte tanto da Transerp, que tem que se cobrar a fiscalização e a pontualidade, a oferta de mais carros, a população também precisa colaborar, assim como usar máscara, lavar a mão, fazer distanciamento social. A declaração de Duarte Nogueira foi dada em coletiva de imprensa, na sexta-feira. E o usuário reagiu com duras críticas. A gente precisa trabalhar, né? A gente tem que ir. Não tem outra saída. A população tem que trabalhar, né? Inclusive de estar cheio ou não, mas tem que trabalhar. Aí ficar em casa não tem como, então a situação é essa. Aí ele quer pôr a culpa em alguém, mas eu não sei o que a gente pode falar. O prefeito fala que é culpa da gente andar nos ônibus cheios. Claro que não, é culpa dele que não põe mais ônibus. Manda ele pegar o ônibus com a gente cedo, para vir para ir trabalhar. Não é ele que vai trabalhar, né? Não, ele não precisa pegar o ônibus para ir trabalhar, culpa do povo. A gente tem que ter uma condição, a gente não tem condição, tem que ter o ônibus, né? A culpa é do prefeito, né, da população. Ele tem vergonha na cara dele de mandar ônibus pra gente. Toma vergonha, Nogueira! Além de menos ônibus em circulação, o quadro de funcionamento das linhas passou a ser o mesmo adotado aos domingos. Isso quer dizer que o intervalo entre um veículo e outro chega a 1h30. Impossível para o trabalhador esperar o próximo coletivo passar. Não tem como ficar esperando o próximo, porque é a cada 45 minutos ou então 1 hora. Então não tem lógica de ficar esperando. Muito absurdo isso aí que está acontecendo. Porque a gente está chegando já atrasado já. Eu entro às 7, já chega atrasado, passando da hora. Não tem como, chega atrasado, vai descontando do seu dia. Não tem como, porque a gente chega atrasado. A gente já pegou uma fila desse tamanho, para esperar o próximo ônibus não tem condições. Aí a gente chega atrasado, o patrão não quer saber, né? Ué, a culpa não é nossa, a culpa é do prefeito, da empresa que não põe mais ônibus. De tarde para ir embora é um sacrifício. Esse cientista político também comentou a fala de Duarte Nogueira.
e considerou infeliz a declaração. Segundo José Elias, o prefeito parece desprezar o passageiro e estar fora da realidade do próprio município que governa. Se o transporte é coletivo, o cidadão que paga seus impostos e paga seus bilhetes, ele merece o mínimo de respeito. E o mínimo de respeito é ter condições para que ele tenha o distanciamento social, possibilidade de se sentar, as linhas sejam supridas, não haja atraso, para que ele possa, de fato, cumprir as suas obrigações durante o dia. O prefeito falando assim, eles respeitam o trabalhador que acorda cedo e tem que pegar o transporte público, eles respeitam a mãe que precisa muitas vezes deixar o filho na casa do pai porque não moram juntos, eles respeitam as pessoas que precisam suprir as suas necessidades domésticas, tendo que ir no mercado fazer compras, e o mercado muitas vezes não é no seu bairro, sabe? Então, é fundamental a gente ter um pouquinho mais de sutileza, um pouquinho mais de delicadeza quando a gente for falar sobre como a população se comporta mediante um caso tão extremo como esse de pandemia, onde a linha de ônibus foi reduzida, o número de ônibus foi reduzido e a população precisa muitas vezes ficar espremida dentro dos ônibus sob o risco sério de contaminação e contágio de coronavírus. Ximena Osório para o Jornal da Clube. O prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, disse que fez um alerta para que as pessoas se protejam e utilizem o transporte coletivo em situações estritamente necessárias, já que a cidade ainda está em quarentena com o funcionamento dos serviços apenas essenciais. Já o consórcio Pró-Urbano, responsável pelo transporte coletivo, disse que passou a operar com 63% da frota, mas tem transportado somente 35% dos usuários. A Transerp já havia informado que tem cobrado as empresas de ônibus para o cumprimento das medidas concretas de combate à Covid-19.